Olá, pessoas! Vocês estão ouvindo do The Math. Hoje, eu, Marcel Graldini e Fabiana Amaral vamos bater um papo com um velho amigo. Eu não vou falar um convidado, Fabiana. Eu me nego a chamar de convidado. Não, depois de gravar mais de 4 vezes com a gente, não dá para falar que é um novo convidado. A gente está aqui com o Jun Okawa, que é o Head de Crédito do Safra. Jun, de novo, obrigada por mais uma vez estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. E é isso, né? Muito tempo junto. É considerado já amigo. Já. O Jun já é de casa. Ele já chega, a gente já muda até a agenda para gravar com ele. Aproveitando que ele é de casa, não vai dispensar trajetória, apresentações. Vamos direto Vamos já mergulhar no bloco 1? Bora! Então tá bom. Então, Jun, vamos lá. Já vou jogar essa bola de crédito e IA. Tá bom. Quando se fala de inteligência artificial no crédito, é fácil saber se deu certo ou se deu errado, não? Uhum. Na verdade, assim, é bem difícil no sentido de mensuração da própria IA, né? Quando você pensa em IA, tecnologia e crédito, né? Tudo é uma coisa só, né? A IA tá revolucionando, acho que não tem nem como falar aonde você consegue colocar IA, porque literalmente em todos os lugares, né? Então, assim, as mensurações iniciais a gente consegue fazer bem fácil, né? Porque você vê evolução muito rápida, né, na concessão de crédito. Obviamente, os resultados com relação ao conhecimento do crédito muda, né? Crédito é crédito, população sempre vai precisar, né? A característica deles, a questão de perfil e estudos e modelagem com relação a isso não muda, né? O que a IA faz é facilitar a nossa vida, né? Então, as mensurações iniciais, principalmente operacionais, a questão de velocidade, não só em você conceder o crédito, mas poder fazer modelos, né, e gerar modelos e testes AB, fica muito mais rápido, muito mais fácil, né? Então, assim, no momento que você entra até numa velocidade de cruzeiro no uso da IA, né, aí a IA começa a ser um pouco mais difícil de mensurar. Hoje você consegue, com mais facilidade, por exemplo, estabelecer o que é uma linha base da política de crédito que já existia e o que a IA está conseguindo te trazer de novidade, está conseguindo impactar no teu P&L? É possível fazer isso? É possível, inclusive é necessário, né? Não tem como você começar nenhum projeto de IA sem pensar no resultado final. Então, assim, é obrigatório. Porque hoje em dia todo mundo acha que é só fazer agentes, subagentes, né? E começa a criar um monstro de agentes controlando agentes, né? Inteligência controlando inteligência, num ponto de que os tokens acabam saindo mais caro do que a substituição operacional de analistas, por exemplo, né? Sim. Então, essa questão é crucial, a mensuração antecipada, né, de cada projeto que você coloca IA. E de olhando para isso, onde você acha que tem um ganho mais rápido do uso de IA olhando para crédito? Ele está nessa parte de modelagem ou ele está, de repente, na parte de atendimento com o cliente final? Ambos os lugares. É o que eu falei, assim, hoje em dia o maior desafio é saber onde melhor você aplica a IA, né? Mas, primeiramente, a IA ela é muito mais fácil, muito mais visível na parte mais operacional, né? Então, quando a gente fala a questão de agilidade dos analistas ou mesa de crédito que concede na ponta final, então essa agilidade, inclusive na resposta do cliente, faz muita diferença no crédito, né? E quando eu falo assim, IA nessa parte mais operacional, não estou dizendo que ele substituirá ou substitui pessoas, né? Mas você faz com que as pessoas sejam mais habilitadas a ter mais agilidade, né? Então, enquanto elas têm, por exemplo, hoje eu tenho que abrir 10 telas para você realmente ver o perfil de uma pessoa, sendo que o cliente está esperando, né, na ponta para ver se tem aprovação ou não. Hoje em dia, a IA faz isso em 30 segundos, por exemplo. Então, assim, uma decisão não é que você vai substituir pessoas, mas sim você vai conseguir abrir muito mais crédito com muito mais agilidade, né? Então, são resultados muito mais tangíveis e rápidos, né? Então, muito provavelmente todas as empresas que estão trabalhando nisso, nessa camada um pouco mais operacional, eles estão já se resolvendo, né? Com 2 decisões, ou você reduz corpo, ou você realmente duplica, triplica aí a produção, né? E aí, em segundo momento, IA na parte de modelos, de inteligência, de estudos políticas, ela acaba vindo um pouco mais marginal, né? Mas nessa questão de agilidade também, na fundação, na inteligência de como você
acaba trabalhando os algoritmos, as variáveis, né? Então, isso ajuda muito você ter muito mais modelos. Então, antigamente você conseguiria fazer, por exemplo, modelos mensais. Hoje em dia você consegue fazer modelos já competindo com outras metodologias estatísticas diversas vezes, inclusive já com novas variáveis, né? Então, no mesmo mês que você fazia uma coisa só, você consegue fazer 4, 5 vezes. Então, você tem testes constantes de novos modelos ou políticas. Eu ia te perguntar exatamente se você consegue ser mais rápido, quanto tu testa. E ainda você já me falou na sequência, o teste é constante. Mas antes tu trouxe uma coisa super importante que foi a fundação, né? Então, assim, a IA ajudou também na fundação. Eu tenho uma tese, e aí eu vou falar que é uma tese meio que eu tô levantando, não só com os nossos clientes, mas muito que eu tô ouvindo aqui no podcast, que parte do custo hoje dos projetos de IA, eles não são obrigatoriamente projeto de IA. Porque existe todo um trabalho de pagar uma dívida técnica, porque se o dado não estiver bom, a IA não vai funcionar bem, ela vai queimar token, vai ficar caro e inútil. Perfeito. Tu tem essa percepção hoje? Tem com certeza é a percepção, inclusive. Todo mundo quer ser AI first, só que grande parte das empresas ainda não tem nenhum lake bem feito, né? Então, se você não tem estruturação do data lake, muitos falam inclusive que tem data mesh, mas não sabem o que é. Então, assim, ainda nesse mundo que a gente quer AI, a parte de tratamento de dados é importantíssima, né? Então, assim, tem que... E aliás, né? AI não é só você contratar os grandes, né? Por exemplo, a OpenAI, a Anthropic, não é só isso, porque muita gente fala, tô usando AI, né? E no fundo ele só tá usando já o prompt para você poder acelerar alguma coisa e tudo mais. No fundo, tecnologia com AI, ela é fundamental, não só a questão do lake que eu falei, que tem que ser muito governado, né? Bem glossarizado, mas também você tem que ter uma plataforma que você consiga fazer a AI trabalhar ao seu favor, né? Porque assim, você só usar o prompt do chat, ele não é suficiente. Como que você realmente consegue coordenar diversas AIs, fazendo com que uma outra AI coordene todas essas outras AIs só no chat? Isso não é possível, né? Então, a plataforma criada por tecnologia, então essa parceria de tecnologia é fundamental para fazer funcionar. Aproveitando isso que você falou, eu queria, assim, quando você quebra esses processos em agentes e subagentes, o que realmente melhora e o que às vezes é mais difícil enxergar, onde precisa ter algum outro tipo de atuação? Isso tem... Eu fiz alguns treinamentos, né, no exterior com relação a exatamente isso, né? A maior pergunta é melhor você fazer um grande monolito escrito tudo de uma vez ou você separa agentes e subagentes, né? Assim, as melhores práticas é basicamente, se você tem algo muito específico, diferente com relação ao que você está fazendo, é melhor você ter um agente especializado, né? Então, você tendo agentes especializados com conhecimentos diferentes, por exemplo, pensando em crédito atacado, né? O segmento do agro é muito diferente do segmento de energia, que é muito diferente de transportes, né? Com relação ao segmento de construção civil, por exemplo. É muito melhor que você faça subagentes especializados e dedicados naquele tema e depois você coordena com relação ao geral do que você realmente escrever tudo de uma vez, né? Porque você até acaba confundindo a inteligência, né? Ela sabe que recebe um comando, mas ela vai lá e varre tudo, né? Então, assim, é muito mais auditável, inclusive, você ter um agente separado, né? Com todos os seus guardrails e seguranças, para poder juntar numa inteligência única e dar o seu resultado esperado. Gostei do teu ponto do auditável. O Sérgio acabou de voltar do EFOR, inclusive vai gravar com a gente em algum momento aqui na Febraban também. E uma coisa que ele percebeu muito forte lá agora é uma preocupação de auditar a decisão. E aí já tem bastante gente começando a trabalhar com grafos e não deixar o conteúdo aberto para você poder ter migalhas ao longo do pensamento da IA para conseguir entender. Em alguns pontos em específicos, tirando a parte de FinOps, de mudar CAPEX por OPEX, mas que a gente pode entrar mais para frente, também transformar, em vez de contratar um LLM, treinar um SLM local, fazer um fine tuning para você conseguir tirar aquilo que ele não deveria saber para tomar aquela decisão.
Então você conseguir reduzir o escopo, reduzir o raciocínio, não ficando apenas mais barato, mas também mais controlável e auditável. Essa preocupação é uma preocupação que, aos poucos, ela vai para o mundo inteiro. Você está em crédito, extremamente regulado. Hoje, como é que já é a sua preocupação com a audição, com a auditoria, vamos dizer, para manter auditável esse processo? E como é que você está fazendo? Você está quebrando em agentes? Onde é que isso falha? Primeiro, sim, todo mundo tem que ter na cabeça que todo agente, subagente que você constrói tem que ser auditável. Então, no momento que você escreve o prompt, você escreve de uma forma que tem que ser auditável e rastreável, né? E segundo, é a parceria com tecnologia que eu falei. Não tem como fazer isso sem uma boa plataforma e sem uma boa parceria com tecnologia. Por quê? Porque os agentes, quando a gente constrói, sendo bem governado por tecnologia, é o que você falou. As migalhas que estão no caminho, todas as partes, você consegue abrir, né? E você vê exatamente o que ele pensou em cada momento de resposta. E isso, num chat, num prompt normal, você não tem, né? Por isso que, assim, você construindo uma plataforma correta, escrevendo o prompt da forma correta, pensando sempre em ser auditável, somado à tecnologia que vai mostrar as migalhas e o racional de cada etapa do subagente ou do agente, isso ajuda muito na nossa decisão. E lembrando, né, inteligência nenhuma define nada, e principalmente crédito. Então, nada disso passa assim uma decisão humana, né, para poder conceder ou derivar ou cancelar algum tipo de... Demorei para fugir da pauta, né? Demorei. Posso? Pode. Então tá. Gostei da tua visão. Nada disso passa sem inteligência humana. Hoje, tem uma coisa que eu leio bastante em artigos sobre... Mais artigos de econometria do que os de gestão, inclusive. Falando que o que está sobrando... Tá falando que o que sobra ao final do processo de um erro, quando você coloca tudo, organiza tudo, trava tudo, ainda vai ser humano. Só que um humano num ambiente novo, pelo qual ele não foi treinado. Hoje, eu não sei se nós, enquanto pessoas que estão estudando IA, estamos com a mesma profundidade estudando o que é a gestão desse novo tempo. Como é que as pessoas têm que ser treinadas. Qual é o reskilling do gestor, não o reskilling da pessoa que vai usar IA. Como é que você encara isso hoje? É uma excelente pergunta, né? O mundo mudou, né? E não é mais... Hoje em dia, quando você olha na camada de CEOs e grandes executivos, né? Quando a gente olhava para o passado, eles mandavam colaboradores, né? Seja no exterior, seja aqui, se habilitar em cursos e aprender essa questão do uso da IA e como você se comporta, né? Porque, tecnicamente, ninguém estava preparado para uma evolução tão rápida. Então, hoje mudou muito. Hoje, quem está indo no exterior aprender as capacidades, capabilidades das AIs são os próprios CEOs e executivos. E eles que estão viajando, né, nos polos mais tecnológicos do mundo, no Oriente, no Oriente Médio e nos Estados Unidos, né, e trazendo isso para a corporação. Porque, assim, da mesma forma que grandes empresas data-driven, a cultura tem que vir top-down, a parte de AI Force também, né? Então, eles estão se aprimorando, né, a camada executiva e CEOs, e depois repassando para baixo para ver os resultados. Falar exatamente disso, porque tem um ponto que recentemente a gente tem visto também, que muitas vezes o uso de inteligência artificial ele é quase boicotado dentro da empresa, porque às vezes vem só um top-down, todo mundo tem que usar, ninguém necessariamente está vendo um valor naquilo. E saiu no The News, depois a gente pode pôr o link aqui, uma pesquisa que eles fizeram com jovens que estavam intencionalmente desviando, digamos assim, a IA para ela não trazer isso. Isso que você está falando, a gente tem escutado muito, porque o principal pilar para conseguir implementar dentro de uma empresa vai ser a cultura, e não a tecnologia em si que está disponível, porque senão não vai acontecer. Acontece, principalmente com vibe coding, né? Que facilita muito a questão de você poder criar, inclusive, aplicações, né? Você não só facilita no seu dia a dia, então, assim, você não precisa mais saber ser proficiente em Python ou em R, né? Você já tem um vibe coding que realmente acaba resolvendo tudo isso para você, inclusive na melhor das estruturas de programação, né? Antigamente, cada um tinha um jeito de programar, eficientes ou ineficientes. Hoje, com o vibe coding, ele acaba saindo muito mais rápido, muito mais limpo, muito mais eficiente. E por conta disso,
esses desvios que você fala são reais e são muito fáceis de você, entre aspas, manipular, né? Então, por isso que, assim, a cultura vem do top-down, né? E gestores bem treinados, eles são bem capazes de conseguir descobrir, esse tipo de ação. Tem uma coisa que a gente, como quem está na frente de tecnologia, em alguns momentos sente até um estímulo em tentar simplificar umas arquiteturas para mais pessoas entenderem. Porque eu escrevi um artigo tem um tempo, até parafraseando lá o Capitão Nascimento, lá, o inimigo agora é outro. Porque antes a gente tinha que, pelo amor de Deus, usem. Vem cá, vamos fazer. Agora é o contrário, todo mundo quer usar, não sabe nem para quê, né? E na hora que na hora que a cultura começa a se movimentar, em alguns momentos, eu vou falar por coisas que eu tive que fazer dentro da MEF até. Vale mais a pena simplificar a arquitetura para mais pessoas entenderem do que deixar aquela arquitetura de subagentes linda, maravilhosa, mas que, cara, o pessoal não vai conseguir se apropriar delas. Você já viveu alguma coisa parecida no banco? Já vi. E é o que você fala, né? Quando você tem uma plataforma muito bem feita, porém gerando complexidade, você tem agentes subagentes já prontos, né? Institucionalmente falando, né? Então você olha lá o título, assim, esse agente serve para tal coisa, com descritivo para fazer tal coisa. Por exemplo, vamos supor, criaram um agente pro departamento jurídico. Aí uma pessoa que não tem nada a ver com o departamento jurídico, quer entender uma parte de um contrato, vai lá, putz, já tem aqui. Vai lá e usa. Mas usa sabendo o quê? Qual que é a resposta desse agente? Ele foi criado com uma finalidade específica, né? Olhando o prompt de subagentes e agentes, você entende qual que é a resposta que ele poderia dar com mais força. Uma pessoa que tem uma dúvida X, vai lá e usa esse agente, e, no fundo ele acaba ficando mais confuso do que realmente se ele escrevesse o próprio e tirasse a própria dúvida, né? Ô, Jun, você falou também em pontos da jornada que ainda depende de um ser humano e em crédito provavelmente ainda vai ter isso. Para definir esses pontos, foram, de repente, uma leitura do processo que vocês já tinham mapeado ou foi algo até que vem sendo amadurecido ao longo do tempo? Aqui agora eu já posso deixar que um humano não precisa estar nesse momento aqui do processo ou da jornada, mas aqui ainda é crucial. Essa definição, como foi feita? Definição estratégica mesmo, né? A gente não vai colocando inteligência artificial em qualquer lugar e ver se deu certo e vai lá e aplica, né? A gente realmente tem toda uma linha de estratégia para realmente colocar um agente com o objetivo de, sei lá, se não é para essa etapa do fluxo ter um humano, a gente literalmente cria com esse objetivo. Por quê? É o resultado final do agente, né? Da inteligência artificial. Se a gente tem um objetivo de tirar humanos dessa etapa do processo, se você constrói a IA e ela não faz isso, é porque a IA não está completa. Então você trabalha para ela ficar a ponto de não existir mais humanos. Então, assim, se você for colocar alguma coisa que, não, mas sobra um humano lá, mas tudo bem, é porque a IA não está fazendo bem o trabalho ou você fez mal feito o seu trabalho, né? Essa é a grande verdade. Pode ter algum nó do teu fluxo que você deliberadamente decidiu que aqui eu quero manter humano. A IA poderia ser ótima, mas na hora de olhar no olho do cliente, de entender o problema, de ter, sei lá, empatia, eu ainda prefiro humano. Tem algo assim? Tem, e por isso, assim, minimamente, vai ter que ter humano para fazer os fine-tunings da IA sempre, de manutenção, né? Então, assim, é por isso que se fala muito, né? Hoje, assim, é melhor que você pilote a AI do que a AI pilote você, né? Muita gente que fica atrasado acaba descendo pilotando e acaba saindo do mercado. E aqueles que realmente estão a fim de aprender e aplicar são as pessoas que realmente vão fazer a manutenção dessa inteligência artificial. No fundo, vai acabar sobrando humano, sim, né? Porque só um humano para olhar o que a IA está fazendo e conseguir fazer as pivotagens de estratégia da IA com relação ao mercado, né? Mas precisa ter sim. Olhando especificamente para crédito, porque, modelos já são bastante antigos, etc. Mas tinha muito, talvez, de uma camada que foi reduzindo ao longo do tempo, que era essa camada humana, que era, de repente, sei lá, o gerente ali do banco, saber que, putz, eu conheço essa pessoa há muito tempo, etc. E ter esses outros critérios além dos dados que ela tinha para avaliar. Hoje parece que, por mais que seja importante essa camada humana, o percentual de participação dela é muito menor, não? É muito menor, assim, quando você fala de construção de modelo, aquela
antigamente se falava muito que 80, 90% de um cientista era manutenção, construção de base e tudo mais, né? Hoje em dia, isso diminui muito, né? Porque a IA, ela faz muito bem o que... Vou dar exemplos passados, né? A gente era muito refém de linguagens ou de alguma tecnologia específica, né? Por exemplo, era muito difícil e às vezes se passava dias ou horas você tentando transformar um ETL e o campo data, por exemplo, que não venha configurado, para você colocar na linguagem que você precisava. Isso demorava muito e o que existia na época, né? A gente ia procurando em comunidades, Stack Overflow, tudo para você ver se alguém tinha um problema semelhante para poder fazer. E depois que você fala, legal, aprendi, você recebe outra base que era totalmente diferente, você fala, não é possível, não estou entendendo. Hoje em dia, isso não existe mais, né? A questão do Vibe Coding, ela resolve para você, você não precisa nem pensar em traduzir a data, por exemplo, né? Se é um campo... Você fala assim, me construa uma base de tal forma que eu consigo usar uma modelagem. Acabou. Então, assim, essa questão de construção dessa fundação de cientistas acabou, né? Óbvio, você usa IA agora para outra coisa. Você usa IA para fazer construção de novas features, novos indicadores, para ela poder explorar todo aquele potencial do lake que você tem, coisa que você não enxergava antes, né? Então, hoje em dia, você pode criar variáveis olhando, assim, base de fraudes com uma base de crédito, né? E construir um indicador novo, né? Que antigamente você tinha que ter alguém dedicado para fazer isso. Então, esse tipo de agilidade também funciona e você consegue fazer ele testar em modelos, né? E aí ele te avisa, putz, é legal ou não? Aí um humano vai lá e fala, putz, ela descobriu um negócio legal, vamos ver e aplicar num novo modelo. Então, assim, por isso que eu falo, a construção de novos modelos está muito mais rápida e está muito melhor para você ver. E visualmente falando também, você consegue criar aplicações muito mais fáceis para você conseguir fazer essa dinâmica de novas variáveis, novas features, ser visível e para testes rápidos, né? Então, muda totalmente a dinâmica quando você fala no mundo de modelagem. Eu acho que eu sou um dos caras que mais usa e mais crítico do web coding, mas é pelo como usa. Eu uso muito, para mim, para a gente trabalhar em várias coisas no nosso site, na MEF, que é HubSpot com Salesforce, então ali fazer a integração das duas coisas acontecerem, para cancelar a minha assinatura do I Love PDF, por exemplo. E, pô, não faz sentido. Você em 3 minutos falar, cria aqui um código em Python que pegue este PDF e transforme num JSON, porque eu preciso alimentar alguma coisa, ele vai fazer e vai estar bom o suficiente. Então, tô começando já fazendo meu disclaimer aqui, vou falar assim, ó, eu uso e eu gosto. O meu problema é o que eu tenho quando tem uma barreira de entrada muito baixa. E aí a gente começa a ver gente criando aplicação eu já peguei vários dos memes, mas dos relatos que viram memes e usam nas minhas colunas. Do tipo, mas é que, poxa, eu tô sendo atacado porque os programadores ficaram com raiva que a minha empresa não tem nenhum técnico. É só, não, cara, tu tá sendo atacado porque essa é a realidade. Todo mundo é atacado o dia inteiro em cibersegurança. Esse final de semana, para vir para cá, eu vi um post no Twitter, esse obviamente me marcaram, e aí tava lá, não, olha só, vai ser o fim dos bancos de dados, porque eu tô aqui trabalhando com Vibe Coding e tá tudo num arquivo texto no localhost. Amigo, não vai ser o fim dos bancos de dados, vai resolver o teu problema, com só você acessando, né? Então, eu acho que ele baixa a camada de entrada para muita gente fazer um piloto, para muita gente tentar. E aí as pessoas que conseguiram colocar um piloto no ar, por vezes acham que elas estão desenvolvendo. Não estão. Isso não tem nível, não é que não tem nível corporativo, isso nem escala para 10 pessoas. Então, acho que tem um problema aí de formação de base de quem quer vibe codar, vamos dizer assim. Sim, sim. Eu li seu artigo sobre isso, eu concordo com esse ponto de vista, né? Muita gente se arrisca falando assim, eu sou CEO da empresa, abre uma empresa porque ele programou em Vibe Coding e tá lá adicionando um produto, né? Então, assim, por mais que seja genial, um negócio que na cabeça dele seja disruptível e funciona, ela é zero escalável, zero segura, ela não tem proteção nenhuma. Então, assim, e tem muitos bugs que ele vai encontrar no meio do caminho quando ele for vender o produto, né? Isso aí é o que está acontecendo. Todo mundo acha que é empresário, todo mundo acha que consegue fazer. É um risco enorme porque você trabalha com muito fluxo de informação e dados, né? Você precisa realmente ter quem programa robusto, quem consegue fazer camada de segurança, firewall, tudo. Você precisa ter isso numa empresa e não só você vibe codando achando que você está totalmente seguro, né? E o contraponto que eu também escrevi para você no particular, né?
Assim, Vibe Coding, ele tem essa parte, mas o que você falou, né? Quando você tem acesso para você, fazendo coisa para você, aí os ganhos são infinitos, né? Então, eu vou dar um exemplo de coisa que a gente fez em casa, que o Vibe Coding acelerou assim, e resolveu, né? Hoje em dia, em grandes corporações, as grandes mesmo, toda vez que você quiser fazer, por exemplo, um acompanhamento de como está seu leque, como está o meu domínio de dados lá, por exemplo, em crédito. Não tem gráfico, não tem nada, assim, quais são as tabelas mais usadas, menos usadas, e você tem que abrir uma demanda com tecnologia, dentre todo o backlog que tecnologia tem, para poder atender um negócio meio que a nível gerencial, só para você matar a curiosidade ou meio que administrar aquele seu domínio, né? Hoje em dia, um próprio analista, um estagiário consegue fazer via Vibe Coding uma aplicação do jeito que você quer, nas cores que você quer, do jeito não só didático, mas com usos, inclusive com que você consiga interferir no dados. Por exemplo, com toda a segurança, guardrails, óbvio, senão você fala assim, deleta todo o leque, acabou, né? Mas assim, você consegue fazer assim, essas tabelas aqui, elas não são usadas faz 7 meses. Deixa em quarentena aqui, depois deleta. Você consegue fazer isso para poder administrar aquele seu mundo, né? De uma forma visível e UX. Só que imagina antigamente, você tinha que pedir para TI e ia fazer um sistema para isso, tudo engessado. Aí você queria mudar só uma corzinha no negócio, você tinha que abrir outra demanda, entendeu? Então, assim, para níveis gerenciais, o Vibe Coding, ele é fantástico, fenomenal, porque no fundo você não está abrindo uma empresa, você está resolvendo um problema de negócio, né, a nível da sua equipe, né? Então, assim, para mim, esses tipos de pequeno ganho são fantásticos para uma corporação. Aí eu concordo 200%, mas tu trouxe bem. O estagiário, legal, então quer dizer que ele se formou em tecnologia. Ele tem um mínimo de noção das camadas, ele sabe um pouquinho do que ele precisa fazer. Eu não tô falando que só tecnológicos. Não, gente, é pra muita gente, mas estuda um pouquinho. Isso. Né? Não comece escrevendo e achando que vai funcionar, porque não vai. Uhum. É que tem agora também um desafio que eu acho que vai muito na camada de liderança, que é o seguinte, tá? Você tem essas pessoas que estão super empolgadas, testando fazer coisas diferentes com Vibe Coding, não são necessariamente com background técnico, e você como líder, ao mesmo tempo que você precisa falar, tá, legal que você fez isso daqui como um piloto controlado, mas para isso escalar não vai ser você que vai fazer, por exemplo, né? Porque a gente precisa seguir uma série de políticas. Ao mesmo tempo, também estimulando para não inibir esse tipo de iniciativa dentro da empresa. Porque é como você falou, tá mais acessível, muitas pessoas vão poder testar coisas, não necessariamente vai estar tipo top, né, atingimos a perfeição aqui, mas podem ser iniciativas super valiosas de ideias para depois serem escaladas, não? Isso mesmo. Por favor. Não, é isso mesmo, assim, não inibir o uso é importantíssimo, porque uma pequena ideia pode crescer e virar um grande ganho. Só que esse tipo de limite, claro, você tem que dar, né? Então, assim, a primeira coisa que tem que fazer, por isso que eu falei, não é só você liberar o prompt para as pessoas e as pessoas se usarem, né? Uma plataforma bem construída, você consegue administrar o quanto, por exemplo, de dólares você dá para cada um. Né? Se a pessoa fala assim, eu fiz um negócio aqui e os meus $10 acabarem em uma consulta, com certeza você está indo no caminho errado. Então, assim, a pessoa começa a entender. E ela fala assim, putz, e agora? Só mês que vem? Só mês que vem. Então, assim, você começa a fazer ela entender que todo tipo de trabalho que ela faz vai gastar aquele token e não é infinito. Né? Então, esse é um dos primeiros motivos, assim, pelo qual você realmente começa a podar as pessoas, mas do jeito certo. Né? Senão, vira um negócio que você bota lá 500 mil linhas para ele poder fazer consultas web, por exemplo, e assim, vai acabar na 10ª linha e ele não vai entender por quê. Então você vê que já é um projeto falha, que seria muito caro, e que você não tá podando ele. Você fala assim, cara, você entendeu? Não vai dar certo desse jeito. Faz sentido, né? É óbvio que ele não vai dar retorno. Eu esqueci de, quando abri aqui o evento, quando abri o podcast, falar que a gente tá na Febraban. Era só isso. Não. E uma das coisas para nós muito importante, ali a gente tem os totens, então quem passar aqui na Febraban, quem estiver só ouvindo vai ficar na vontade. Mas quem passar ali, a gente tem os totens para conversar com a Matilda, que é nossa plataforma, para ela fazer um diagnóstico da sua adoção de IA, por voz. Bom, eu sei que nas últimas 3 semanas, aquele totem, na confecção dele e teste, ele gastou $1.250.
Então, quando você... Bom, peraí, cara, a gente usou muito, a gente testou muito. Então tá, então a gente coloca que eu vou gastar mais ou menos $3.000 na Febraban, e é porque a gente tem noção do fluxo, sabe o que vai estar acontecendo e tudo mais, estamos acompanhando minuto a minuto. O ponto que eu acho que da gestão é que a gente estava acostumado a gerenciar a hora, né? Quanto tempo uma pessoa gasta... E a lógica é mais ou menos a mesma, porque tem coisas que o ser humano vai fazer de forma mais... pelo menos mais eficaz. Ele vai gastar melhor os recursos para conseguir algo até melhor do que usar o token, porque tu vai chegar no consenso mais rápido, tu vai conversar com outras pessoas mais rápidos. Então, eu acho que a gente ter os limites e as vantagens muito clara é função total do líder, como a Fabi trouxe. Mais do que só a financeira. Eu acho que tem a financeira e tem um custo que acontece em toda empresa, que é o custo político, né? Porque é uma máquina de retórica. Você vai fazer lá o teu piloto em vibe coding, sem falar para ninguém. Vai pedir para ele montar a apresentação para defender. Tu vai todo cheio da verdade. E será que as pessoas vão adotar? Será que você não tinha que ter envolvido as pessoas antes? Então, eu não acho que a gente pode fazer mais rápido, mas a gente não pode queimar etapas. Essa é um pouco da minha defesa. Não na minha crítica em cima do vibe coding, mas a minha defesa de como usá-lo, vamos dizer assim. Só concordei. Eu ia complementar que é assim, a decisão de onde começar a fazer para simplesmente não ser iniciativas que... Essa iniciativa ela precisava ter nascido, sabe? Tá, que você vai gastar centavos de dólar, mas ela precisaria existir. E talvez, e aí eu queria até saber sua visão de porque do que eu vejo, assim, tem empresas que elas estão muito mais estimulando e com essa cultura de vamos testar coisas, traz e vamos discutir as ideias, e empresas onde justamente está acontecendo isso. A pessoa não tem certeza se ela poderia fazer, então ela vai fazer sozinha ali primeiro para depois chegar e já apresentar e conseguir defender ou não, né? Mas essa falta da participação de o que faz sentido a gente começar a criar, né? É muito interessante isso que você falou. E é o que eu falo um pouco do questão da cultura top-down, né? No primeiro momento, por experiência passada, literalmente assim, todo mundo tem que fazer alguma coisa com IA. Todo mundo. Vai se gastar muito desperdício, muito aprendizado nesse sentido de, putz, gastei $2.000 aqui para fazer tal coisa, mas qual que é o objetivo? Funcionou ou não? Então, assim, inicialmente, todo mundo tem que usar, inclusive grandes executivos passavam do nada, assim, em corredor, e falavam assim, deixa eu ver o que você fez até agora. Então, assim, de surpresa, a analista podia ser surpreendido por um diretor, um CEO, para ter assim, fomentar que ele sempre esteja pensando numa IA em vez de estar fazendo um trabalho dele normal, né? Porque, assim, a gente tem a angústia do nosso dia a dia do trabalho e fala assim, não é possível que eu tenha que fazer isso. E hoje em dia, com a IA, ela resolve muita coisa. Então, assim, todo mundo tem um desse não é possível dentro de si e que a IA pode resolver. Até o momento que é o que te falei, né? As pessoas começam a extrapolar tanto essa criatividade que você começa a barrar. E a primeira barragem realmente é o custo, são os tokens, né? Mas, ao mesmo tempo, tem muita coisa que a IA faz que não precisaria ser ela, inclusive, né? Eu vou dar um exemplo muito recente que a gente está fazendo, que pode gerar frutos ou não, mas um negócio que a gente acaba fazendo scrapping, né? Que a IA faz muito bem, de sites públicos, né, que não tem nenhum tipo de login, pô, isso é legal, você consegue montar básico para cientistas de dados principalmente, só que assim, se você fizesse em Python um web scraping, seria de graça um negócio que sai $7.000. Então assim, as pessoas, esse é o problema da não formação em tecnologia. A pessoa que não sabe que você consegue fazer um web scraping via Python, vai usar a IA e vai gastar sendo que você não precisava. Você pode gastar a IA só para fazer ela. Aí é zero nada de centavos para fazer um prompt em Python, né? Não prompt em Python, mas o código em Python, para poder fazer o web scraping sem poder gastar mais tokens. Esse tipo de artifício é importante, por isso que o treinamento com tecnologia, você ter uma mente tecnológica é importante. Tu pode usar a IA para disparar o teu Python todo dia e analisar se ele trouxe coisa nova. Já está muito mais barato usando IA só. Eu acho que a gente ainda tem camadas a aprender, em muitas, para falar a verdade, em cima disso. Mas esse teu ponto, o único lugar que eu vi que, até hoje, e eu continuo conversando com bastante gente lá dentro, que eles não perceberam ainda a sombra dessa ação do todo mundo tem que ter IA na meta, é o iFood.
Mas tu vai pegar o iFood e o projeto de data mesh do iFood já era case em 2017. Né? Em vários lugares que você vai, o Diego lá, né, CEO do iFood, aparece fazendo. Ele faz SQL no banco. Então, assim, talvez tenha uma cultura tão orientada a uma empresa mão na massa em tecnologia que isso funcionou. Eu nem vi em nenhum outro lugar isso não ter sombra. E não quer dizer que é ruim. Mas é que, de vez em quando, as pessoas olham o case do iFood e quer ser o iFood. Não, cara, o teu custo estourou, trava. Acho que ir podando e organizando é fator crítico de sucesso daqui pra frente. É isso aí. E aí, não só isso, né? Tem muita empresa que é ultra evoluída, ultra. Se você falasse de iFood, por exemplo, Nubank, nem se fala. Tem informação infinita, um mesh muito bem feito, uma plataforma de IA ultra bem feita. E assim, eu vejo assim, alguns problemas que existem de você não ter uma time 100% que entendem de como você usa IA. Porque imagina assim, você tem um mesh com tanta informação num universo tão grande, que quando você quer fazer um prompt, por exemplo, eu quero que você misture esses 2 artigos que eu anexei com essa planilha e procure no nosso mesh. O que você pode ajudar com relação a isso? A IA, ela tende 3 coisas, né? Ela tende a fazer o famoso... que eu falei, inclusive, na última Febraban, com relação a... Esqueci a palavra. Me lembra o conceito, esquece a palavra. Alucinação, muito obrigado. Alucinação. Meu público estava lá, inclusive. Primeiro, ele tende a alucinar, coisa que a gente já descobriu como fazer melhor, né? Segundo, ela tem uma tendência a responder o que você quer. Né? Então, se você não sabe fazer uma pergunta e você fazer uma pergunta semi-enviesada, ela já entendeu, ela vai responder o que você está a fim de escutar. Ele vai te bajular. Vai me bajular, né? E o terceiro ponto... Agora eu me perdi. Ô, João, mas a coisa do bajular, tem gente que fica bravo quando você ensina a tirar a bajulação do prompt. Manda ela ser crítica e altamente honesta. A pessoa fica brava. Não parou de funcionar. Não, agora ela tá funcionando. E eu vou te falar, você não precisa nem seguir esses prompts que circulam por aí de seja brutalmente honesto. Não precisa ser isso. Pode ser só assim, ó. Só pra saber, nisso que você respondeu, você tá me bajulando ou você tá seguindo uma linha truth-telling? Ele já vai falar como que ele se bajula. E o terceiro ponto a IA, ela tende a te responder o mais rápido possível. Assim, eu não sei se ela foi treinada, porque você no seu prompt, você escrever assim, não tô com pressa, tome seu tempo, muda muito a diferença. Então, assim, hoje, por exemplo, eu tô dando um exemplo do Nu, que eu escutei, né, assim, uma empresa fantástica, super tecnológica, mas a IA deles, ela tem tanta coisa para ver no leque infinito deles, que eles acabam se limitando só naquilo que ele anexou e acabam não explorando aquele enorme fonte de informação que ele tem, né? E aí, por isso que eu falo assim, essa terceira linha de falar assim, não precisa responder no momento que eu te perguntei. Toma seu tempo. Mas quanto tempo? Não sei. Então, assim, porque ela tende a não querer explorar... Ela faz um vício de caminhos, né? Ela pega aquele caminho que ela já conhece. Exato. Então, assim, se você quer que ela... E esse é o problema. Você vai escrever, não me responda até você explorar o nosso leque inteiro, também é um erro. Então, como que você faz? Por isso que, assim, um iFood, como todo mundo é programador, todo mundo entende, ele sabe exatamente, assim, onde eu vou procurar e já dá aquela dica. Se você não sabe o que tem naquele seu oceano de informações, e você fala, procura sempre tudo, em todo momento, você também não vai achar. Então você tem que saber exatamente lidar com esse novo mundo aí. Eu quero deixar claro que a gente não combinou com o João, mas eu vou precisar falar. Vocês estão vendo o primeiro episódio que a gente gravou aqui na Febraban. A gente vai gravar um episódio sobre Vibe Coding do jeito certo, com o Dan, que tá ali, morrendo de vergonha, inclusive, e com o Sérgio para falar sobre grafos e novos modelos de caminhos para a gente deixar a IA não só mais performática, mas com a auditoria e capacidade de explorar melhor as respostas. E para isso, né, parece que os modelos menores são melhores. Mas eu vou deixar só aqui o teaser pro pessoal continuar olhando no feed para completar a gente. Ih, Fabi, deu, né? Deu, temos que ir pra... Mas eu já sei, porque eu já perguntei pro John, a gente tem que fazer essa pergunta diferente agora. Porque ele já perguntou várias vezes o KPI dele. A gente tem que perguntar especificamente pra IA agora. O que você acha? A gente tá com uma transmissão muito boa de Até pensamento. A roupa, gente, porque tá igual. a gente tá combinando. Eu ia justamente perguntar, agora, com
tanta intensidade no uso de IA dentro de crédito. O que mudou nos seus KPIs? Meus KPIs, na verdade, de crédito não mudaram, né? A diferença, assim, as metas e objetivos estão as mesmas. Então, a gente tem uma missão, né? E a gente vai tentar fazer aquele semestral, né? Cumprir aquelas metas semestrais. A grande diferença é que ela está facilitando a gente chegar lá. Então, assim, dependendo, tem negócios, óbvio, por isso que eu falo semestral, porque geralmente você cria metas anuais, só que aí ela vem ajudando tanto que você meio que no meio do ano você já viu que você ia atingir. Então, você tem que refazer a meta por a existência da IA. Então, a IA está sendo super positiva, mais uma vez, bem controlada, né, bem feita, e sempre antes de iniciar qualquer coisa, já pensando em mensuração do resultado final. Obrigada, Jun. Quer fazer mais algum complemento? Não, o Jun já está atrasado para a palestra que ele ia assistir. Jun, muito obrigado. Já pode pedir 2 músicas aqui. Eu que agradeço tudo. Lembrando, assim, o que eu pude falar para vocês é muito mais aplicado, né, ainda no mundo de crédito. Obviamente, as próximas palestras que estão dando, conseguir dar muita ênfase e aulas sobre um pouco do que a gente falou aqui na prática, né? Então, volta um pouco em alguns vídeos que vocês vão assistir aqui na Febraban para aprender realmente um pouco do que a gente falou aqui. Depois disso, drop the mic. Curte, comenta, compartilha e até a próxima semana. Valeu! Falou!